Por sua enorme diversidade e riqueza, que atinge os mais variados campos do conhecimento, a cultura africana pode ser trabalhada em todas as séries de nosso ensino fundamental e médio, na perspectiva de mostrar aos brasileiros a complexidade de nossas origens. O ensino da história, porém, sempre privilegiou as civilizações europeias, particularmente as que se desenvolveram em torno do mar Mediterrâneo, como Grécia, Roma e também o Egito, embora evitando relacioná-lo ao continente africano. A partir de historiadores como Cheikh Anta Diop e Joseph Kizerbo, essa história de um lado só tem sido revista, revelando o protagonismo de povos tradicionalmente minimizados ou apagados da história oficial. Sejam bem-vindos ao Curtine na TV. Creio que este momento da história da África corresponde a um momento fundamental da história do mundo. Penso que o século XV foi o fim do mundo limitado, do mundo fechado, do mundo que se restringia à bacia do Mediterrâneo. Foi o ponto de partida de uma nova história para o mundo. Foi o começo do mundo finito, do mundo que compreende todos os continentes. E, por conseguinte, creio que o memorial que será erigido constitui, desse ponto de vista, um dos grandes momentos da história mundial, particularmente da história dos negros. Porque até então os povos negros viviam concentrados no continente africano. Depois de a África ter sido a origem, o berço da humanidade, de haver disseminado a espécie humana por todos os continentes, a Europa, a Ásia, restava um novo mundo. Esse novo mundo foi povoado pela África também, mas infelizmente em condições muito difíceis, através de um drama, de uma tragédia única no gênero. Essa tragédia foi o tráfico de negros. Em consequência, o Memorial de Gorée vai significar esse momento importante em que a África, independente de sua vontade, por meio da força, do suplício, da tortura, é obrigada a enviar parte de seus filhos para o outro lado do Oceano Atlântico e assim constituir outras sociedades, outras comunidades, outros povos negros, que levaram consigo o gênio da África, o dinamismo da África, a vitalidade africana na técnica, na produção econômica, assim como nas artes, nas letras e na cultura, para o outro lado do oceano, na América do Sul e na América do Norte. Nossa convidada de hoje usa a ideia de afroperspectiva para pensar a diáspora africana tal como esta se reflete na arte afro-brasileira e enxerga que a única forma de reumanizar os corpos negros é a partir de um outro olhar, centrado no continente africano. É poeta, pensadora, pesquisadora de filosofia africana e teatro, doutora em literaturas africanas, além de pós-doutoranda em filosofia africana pelo IFIX-UFRJ. É autora de Rasgos, livro de poesia, e atua nas áreas de estudos africanos, literatura, história, cultura, filosofia, educação, teatro e cinema, estudos e pesquisa em literaturas africanas e afro-brasileiras e cinema negro-africano. Hoje vamos conversar com a professora doutora que tem o nome ocidental de Viviane Mendes de Moraes, mas também é conhecida pelo nome africano de Asa Nigeri, que significa na língua kikuyu, poderosa filha do guerreiro. Asa, poderosa, o que a atraiu para esse campo das literaturas africanas? Acho que a vida foi levada, assim. Eu entrei na faculdade... Você deixou que a vida a levasse? Exatamente. Eu entrei na graduação em 2003, na UFRJ. Né? A discussão de ações afirmativas ainda estava começando, né? Então ainda era um terreno muito árido para estar. Eu tinha 17 anos e já era mãe. Meu filho tinha 3 meses nessa época. E eu entrei naquele espaço hegemonicamente agressivo e encontrei, logo no segundo período, a disciplina de literaturas africanas. E aí foi um amor à primeira vista. Que sorte, hein? Não imaginava, não imaginava. E olha como é a vida, assim. Quando eu tinha 15 anos, eu li o livro do Ampaté, Amadou Hampâté Bâ, né, que era O Menino Fula. E esse livro, assim, me trouxe uma outra compreensão daquele espaço continental que era distante, que a gente sabia muita coisa enviesada. Então, quando eu fui fazer a disciplina de literaturas africanas, eu fui com essa expectativa do Hampâté Bâ, de encontrar aquela, né, aquela literatura que estava ali, que eu encontrei naquele autor, filósofo, né, um pensador.
E foi assim. E aí a professora Carmen Tindó, que é a professora, né, um dos nomes que vão fundamentar ali as literaturas africanas na UFRJ, ela me convidou para fazer parte do núcleo de pesquisa. E aí não acabou mais. Foi de 2003 até 2015, direto, emendando, né, graduação, depois emendei o mestrado, depois emendei o doutorado, só em literaturas africanas. E aí eu fui dos 17 aos 29 anos me especializando nisso e saí doutora. E da literatura você foi para a história. E para a filosofia. Porque literatura e história caminham juntas. A minha dissertação de mestrado, ela tem, e a tese de doutorado, ela tem um capítulo para introduzir a questão histórica, né? Porque a história, ela dá ali a liga contextual para entender qualquer processo artístico, por exemplo, né? E a literatura é a arte. Então, não dá para você falar do continente africano, ou de literaturas africanas, ou de filosofia africana, se não contextualizar historicamente a partir da nossa perspectiva, uma perspectiva em que coloca a centralidade dos sujeitos negros, né, dos sujeitos africanos, do continente africano, para que haja um entendimento do que a gente está falando. Então, se eu chegar discutindo apenas literatura, com o cenário de conhecimento estabelecido no Brasil, o diálogo não se estabelece de maneira tão eficiente quanto deveria. Então, e fora que a gente vai descobrindo uma série de inverdades que nos é ensinado na escola e que isso é reproduzido continuamente, né? E essas inverdades, elas vão desde o pseudo-descobrimento do Brasil, que a gente sabe que não foi descoberto, né? Havia mais de 100 milhões de indígenas aqui na América. Você não pode descobrir algo que já foi descoberto por outros. E, sobretudo, habitado por mais de 100 milhões de pessoas. Né? Então, a gente sabe disso, até a questão do apagamento das riquezas, né? Até acreditar que o Egito é um Egito árabe. Né? A gente não aprende que o Egito tem o nome de Kemet, a gente não sabe que a filosofia surgiu em Kemet, né? A gente não sabe que a astronomia, a astrologia, a literatura, a yoga, a engenharia, né? A arquitetura surgiram em Kemet, a agricultura. Então, toda essa falta de informação, né, foi o que me levou a me aprofundar nos estudos de história. Né? E aí, o que eu faço atualmente nesse sentido? Eu dou formação para professores, porque eu entendo que eles precisam ser instrumentalizados dessa história para que eles possam ser multiplicadores dentro de sala de aula, né, se for uma educação formal, ou dentro dos seus espaços de educação, se não é essa educação hegemonicamente falando, né, institucionalizada, por exemplo. Eu creio que talvez um dos melhores exemplos, ou piores, nesse sentido, desse apagamento da história africana, está na figura de uma pessoa, como, por exemplo, de um personagem como o imperador Mansa Musa, do Mali, que as pesquisas revelam ter sido o homem mais rico da história, cuja riqueza hoje atualizada daria mais de 500 bilhões de dólares, alguns falam em mais de 1 trilhão de dólares. Né? E, no entanto, ninguém jamais ouviu falar dele. Né? Por quê? Porque aí a gente precisa falar do Ocidente. Né? O Ocidente, aí esse que eu chamo de Ocidente, eu estou falando de uma estrutura que é anglo-europeia. Né? Ela vem de cima, por mais que a gente no Brasil também faça parte desse Ocidente, não é esse Ocidente que rege o mundo, né? Então, esse Ocidente anglo-europeu, ele determina e regula todas as estruturas de relações dos povos que estão sob sua égide. Então, não é interessante para o Ocidente contar que Mansa Musa existe. Assim como não é interessante para o Ocidente falar que a filosofia nasceu no Egito há 2, 3 mil anos antes do surgimento da própria Grécia. Então, é uma questão, a gente está falando de poder, né? O poder e o que você faz com esse poder e qual é a consequência desse poder. Né? Porque se você parte de uma história que é universal, então só conta a partir da perspectiva desse definidor, que é anglo-europeu, há consequentemente um apagamento de todos os outros, das outras narrativas, né, que não partem dessa centralidade. E isso é proposital, porque a gente está falando de uma relação de dominação. Né? O Ocidente, quando ele se estabelece, quando ele tem relações com povos não ocidentais, e a gente pode pensar povos não brancos, né?
A relação estabelecida, o modus operandi dessa relação é calcado em roubo, em morte e em destruição. Isso é histórico. Eu não estou falando nenhuma, né, inverdade, é um dado histórico, porque eles se movimentam assim, né, ao longo da história. E aí, esse roubo, essa morte, essa destruição causa, inclusive, esse apagamento. Causa, por exemplo, a destruição dos fenótipos negros nas esfinges, para que a gente não consiga identificar... Napoleão. Exatamente, entende? Essas figuras de poder, né? Porque se a gente for pensar no cenário 2019, né, a gente está falando muito mais de pessoas que estão em Wall Street, na política, né, da União Europeia, né, está pensando muito mais nessas pessoas como estrutura ocidental. Mas antigamente está falando de Napoleão mesmo, que mirou os seus canhões para o nariz com a ideia proposital de haver um apagamento histórico. Né? E aí, por exemplo, é muito interessante compreender que os filósofos gregos, eles estudaram nas Pearangs, que eram as escolas queméticas de sabedoria. Né? E isso não é apagado dos seus próprios escritos. Porque eles reconheciam. Eles reconheciam, porque o Egito Kemet era como se fosse os Estados Unidos da época. Você, se tinha posses, se tinha condições, você mandava seus filhos irem estudar lá. Lá era o polo irradiador de civilização, de cultura, de conhecimento. Então, esses filósofos, esses pensadores, eles estiveram lá e eles falam isso. A gente tem as obras dele, né? E aí fica a dica, né, do legado roubado, né, do George James, que é um autor que vem recuperando, né, desde a década de 50, recuperando essas narrativas e mostrando que sim, a filosofia estava ali em Kemet e os filósofos gregos vão até lá e bebem e aprendem e fundamentam as suas filosofias gregas, né, também a partir dessa fonte. Qual é o problema? O problema são quem vem estudar esse filósofo ou essa história depois. Né? Então, a partir do século XV, a partir do século XVII e, sobretudo, no século XIX, que a gente tem ali o racismo epistêmico, né? Fazendo realmente o apagamento cultural dessas narrativas e legando a gente a uma universalização que é calcada especificamente nesse definidor que é branco e é anglo-europeu. Nós vamos voltar a esse tema do apagamento e como ele tem sido enfrentado no próximo bloco. Hoje estou conversando com a professora doutora Asa Nigeri. Asa, a gente falava no primeiro bloco desse processo de apagamento da história da África. Mas nós também tivemos figuras como Cheikh Anta Diop, como Joseph Kizerbo, que trabalharam com grande eficácia para levantar essa história. Exatamente. O Cheikh Anta Diop, ele é o maior cientista e o grande cientista negro do século XX, né? Não apenas pelas descobertas do carbono 14, né? A questão da melanina das múmias, né? Provar que o Egito é negro, mas pelo fato dele ser o egiptólogo, né? Uma pessoa, um linguista, né? Vai trabalhar com o Wolof, né? Ele vai ali trazer um foco, um olhar científico para o continente africano, com muita maestria, e ele vai deixar um legado para a gente essencial para discutir as relações do negro no mundo, né? Então ele vai dar conta, por exemplo, da mudança de fenótipo, como é que o ser humano nasce negro, ultramelaninado no território africano e ele vai se tornar um norueguês sem melanina epidérmica, né, no território europeu. Então ele vai trazer isso, ele vai mostrar que... Aquela história da síntese da vitamina D. Isso, exatamente. Ele vai mostrar que nós temos eixos civilizatórios diferentes, né? Então a gente parte de um eixo civilizatório que é africano, os europeus partem de um eixo civilizatório que é europeu e que isso não é um problema, né? Porque podemos, né? O mundo é plural. Então o Cheikh Anta Diop, eu acho que ele é a figura basilar, né, para pensar esse lugar do sujeito negro enquanto um sujeito que produz conhecimento ativo e contínuo, né, para a ciência como um todo, porque a contribuição dele ela não é uma contribuição de cunho unicamente racial, ela é uma contribuição para a humanidade, exatamente. Né? Só que há um apagamento. O Cheikh Anta Diop não é um autor, um cientista que é utilizado na escola, por exemplo.
Né? E aí a gente está falando de racismo estrutural, a gente está falando de epistemicídio, né? Conforme a Sueli Carneiro vai apresentar. A gente pode falar de diversas formas, diversos tentáculos desse genocídio, né? Que vai apagando, né? E derrubando esses corpos a partir de diversas formas. E o Cheikh Anta Diop, ele entra nesse eixo aí do epistemicídio quando ele não é nos apresentado, por exemplo, no currículo escolar. E o Kizerbo? Kizerbo é o meu xodó. O Kizerbo, ele vai trazer um olhar que eu acho que é muito lúcido sobre a realidade do continente africano e ele dialoga muito bem com a diáspora. Né? É claro que ele está ali dentro do lugar dele, né, o território dele, e ele fala dali, mas ele vai trazer... Burkina Faso? Né? Burkina Faso. E ele vai trazer um olhar para a história, e aí eu gosto muito disso porque história é his history. Então, a história contada pela ótica dele. Dele quem? O senhor do Ocidente. Entende? Então, ele vai tensionar essa história a partir de uma narrativa que é uterina do continente africano. Né? E eu gosto do Kizerbo porque ele é direto. Ele é objetivo. As coisas são assim, o fenômeno do racismo incide dessa forma, o fenômeno da colonização incide dessa forma, e a partir dessa lucidez nós podemos conversar. Ele tem o dom de falar de coisas complicadas, griot, né? Com É facilidade. isso, é um griot maravilhoso. Agora, uma questão importante, porque conceitos como negro, como africano, não foram criados pelos próprios negros, pelos africanos, foram criados pelos europeus. Então, o que nós tivemos negros que fazer foi nos reapropriar desses conceitos, ressignificá-los. E, ao mesmo tempo, como diz o autor do livro Protesto, sobre movimentos sociais, um dos desafios enfrentados por movimentos de caráter identitário, negros, mulheres, homossexuais, indígenas, Dalits da Índia, pegar exatamente esses conceitos, essas identidades que foram estigmatizadas e transformá-las em positivas. Exatamente. Como é que você vê esse processo? Eu gosto muito mais de pensar em categorias, fundação de categorias. Né? É chegado o momento que a gente, e aí fazendo recorte mesmo, né? Estou falando de pessoas negras, né? E aí a gente pode fazer o recorte territorial, os afro-brasileiros. Né? Embora não seja específico para nós, mas eu estou pensando mais no conceito mesmo do povo negro, do continente e das suas múltiplas diásporas. Né? Mas chegou o momento em que a gente precisa se autodeterminar. Né? E autodeterminação significa também passar por fundações de categorias. Né? Então, nós nos entendemos enquanto negros, eu entendo que agora é a partir de uma agenda política. Eu preciso ressignificar essa negritude porque eu preciso estabelecer uma agenda política de emancipação desses povos, né? Porque a gente está sob um genocídio, a gente está sob uma opressão racial, a gente está sob uma supremacia. Então, claro que o conceito de negro é um conceito alienígena a nós, né? Mas que nós precisamos, principalmente a diáspora, né? Pensando que a diáspora ela surge num processo de Maafa, um processo de holocausto, um processo de desastre, de encarceramento, sequestro e encarceramento sem grade no território da América. Né? Então é necessário que a gente que está aqui, sobretudo na diáspora, se nutra de fôlegos que são vindos do continente africano ou que são vindos de outros territórios dessa diáspora. Né? Só que para eu estabelecer essa nutrição, eu preciso ter um laço de solidariedade. E esse laço de solidariedade, ele é racial. Então, para mim, essa alcunha de negro, ela faz sentido se ela tiver esse viés político. Né? Porque é como a gente, né, falava mais cedo, a questão do cultura. Né? A cultura ela tem uma eficiência a partir do momento que ela está pensando a transformação. Então eu penso a mesma coisa, se compreender enquanto negro é compreender que você faz parte de um povo, de um eixo civilizatório que sopra de África e que por acaso, por uma questão de sequestro dos seus ancestrais, você está ancorado no território da América. Então é muito mais interessante pensar dessa forma do que ficar pensando apenas nas categorias dadas pelos brancos sobre o que era um sujeito negro. Porque são categorias bastante racistas. Né? Acho que é isso. Agora, nos últimos anos, nós temos assistido a uma ascensão de um protagonismo feminino
dentro do movimento negro. Como é que você vê isso? Eu acho que esse protagonismo ele já vem desde a primeira ancestral que botou o pé aqui. Né? A gente sabe que a África é matriarcal e o matriarcado ele atravessa também, junto com o Atlântico, né? O sequestro e tudo mais. E essas mulheres sempre foram à frente do nosso povo. Né? As mulheres negras sempre foram à frente. E o que não significa que os homens não tenham sido, mas por toda a regência matriarcal, uterina mesmo, né? E a gente pode pegar vários exemplos, por exemplo, essa que ainda permanece hoje, as mulheres enquanto pilar e esteios familiares, né? Esses quilombos primeiros que a gente tem. Agora, o protagonismo feminino, eu entendo que ele vem muito por eixos acadêmicos, né, de pensamento, de construção de massa crítica, enquanto há um protagonismo masculino que vem por meios midiáticos. Né, vem pelo futebol, vem pela música, vem... Eu acho que as mulheres não estão encampando essas lutas sozinhas, elas estão dentro deste caminho de luta. Os homens, alienados ou não, estão em outro caminho de luta, mas estão todos promovendo algum tipo de ressignificação, algum tipo de basilamento, né, dentro disso que a gente chama de Brasil, né? Agora, é uma questão também de agência, né? As mulheres negras, elas conseguiram, de alguma forma, estabelecer uma agência que está tendo algum tipo de visibilidade, né, nesses últimos anos. Isso se reflete, entre outras coisas, em algo que eu digo que é como se retornássemos um pouco à década de 1970, com essa questão do cabelo afro, do cabelo natural, das roupas de estilo africano, mas que naquela época era reflexo de algo que tinha acontecido nos Estados Unidos, ou que vinha acontecendo nos Estados Unidos. E agora é algo que nasce por aqui. Embora muita gente pense que está criando algo absolutamente novo. Não é absolutamente novo, mas é uma retomada que se dá aqui. Eu acho que a grande questão é fazer a roda continuar girando. E entender que cada geração só dá o que tem para dar. E o importante é que ela dê o que ela tem, porque é isso que vai fazer com que a roda continue girando. Então, realmente, a gente não descobriu nada. Né? A estética negra ela já vem sendo trabalhada, inclusive desde o século XIX. A literatura ela é aquela coisa bastante estereotipada e exotizada, né? Mas há já ali alguns sopros de centralidade dentro de literaturas africanas negras ou afrodiaspóricas negras que já vêm trabalhando um pouco essa estética. E é claro que tem o grande boom na década de 70, né? E aí a gente retoma agora porque a gente está na época das grandes mídias e da visibilidade das redes sociais. Então, de certa forma, acaba sendo uma própria necessidade desses tempos, né? Essa afirmação estética, que não é um problema, que é maravilhoso. Eu acho isso incrível. Eu gosto muito de usar os meus dreads maravilhosos e não ser atacado por isso. Agora, eu entendo que a gente também precisa começar a se implicar com questões um pouco mais profundas quando se trata de emancipação, né? E aí eu estou falando mesmo de gastar energia com o que deve ser gasta a sua energia, né? Então, as redes sociais, ela está deixando a gente um pouco esquizofrênico, né? As pessoas acham que certos dilemas de cunho racial se resolvem com textão, com exposição, com não sei o quê, quando na verdade se resolve com organização. Então, se você está insatisfeito com o modus operandi, organize-se, né? E com um coletivo de pessoas que também estão insatisfeitos com esse modus operandi e comece a mudar, porque realmente o estético ele é muito essencial porque ele nos dá o pilar necessário para que a gente tenha coragem, que a gente se entenda humano e que a gente faça o movimento necessário para a luta. Mas o estético não é luta, né? Então a luta ela vem a partir da organização das massas. Feminismo negro, mulherismo africana. Qual a diferença? Não, muitas diferenças. Porque o feminismo, ele parte de um recorte de gênero, o mulherismo está pensando o povo, né? Então, o mulherismo ele entende que a África é matriarcal e a gente precisa beber e nutrir-se em experiências genuinamente matriarcais negras do continente e da diáspora para estabelecer estratégias de sobrevivência enquanto povo.
Eu acho que essa é a grande diferença, né? E aí não é dizer que excluir o feminismo ou ignorar o feminismo ou dizer que é um problema. Não, é entender que nós estamos em agendas diferentes e que um não exclui o outro. Inclusive, as pautas e reivindicações das lutas feministas são pautas e reivindicações das lutas também da vertente mulherista, porque o feminicídio está aí, o abandono parental está aí, né? As opressões de gêneros estão aí. Então, não é bem a discussão das questões e problemas que envolvem a mulher. É a discussão dessas questões também, mas, sobretudo, com um foco de emancipação de um coletivo que é regido pela força dessas mulheres. É entender que quando eu me levanto enquanto uma mulher negra, que é filha, que é irmã, que é tia e que é mãe, vai levantar todo um contingente de pessoas negras que também estão agregados e ligados a mim. Enquanto o recorte do feminismo, ele é muito mais preocupado, além de ser estruturalmente uma agenda de agência branca, né, que é depois ressignificada, ele não vai dar conta da nossa emancipação de povo por causa desse recorte. Muito obrigado. Sua participação foi muito enriquecedora, aprendemos muito e esperamos contar com a sua presença uma outra vez. Eu conversei com a professora doutora Asa Ingeri. E para rever essa entrevista e todas as outras, é só acessar www.alerj.rj.gov.br ou www.cultune.com.br. Obrigado pela audiência e até o próximo programa, quando estaremos juntos mais uma vez. O Cultune é a possibilidade de reescrever a história dos pretos no Brasil.